Vinde, ó Senhor, não tardeis mais, fazei o povo acabar com os seus crimes. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Terça-feira, 16 de dezembro, dia especial para apresentarmos a Deus o nosso coração, os nossos planos, sonhos, projetos. Colocar também diante do Senhor os nossos medos, a nossa insegurança, a nossa angústia. Às vezes a dor invade o nosso peito, às vezes o desânimo bate, às vezes as lutas e os desafios parecem intermináveis. Só Deus nesse momento para abraçar, confortar e restaurar as nossas forças. Nada melhor do que vivermos essa fé, essa confiança em Deus, para que nos momentos de dor, de luto, de angústia, de lutas pela saúde, contra as enfermidades, a doença, as situações desafiadoras que a vida nos coloca, nada melhor do que a gente ter fé, do que a gente acreditar, do que a gente confiar. Jesus é aquele que vem em auxílio da nossa fraqueza, da nossa limitação, aquele momento onde nós já não suportamos, é que o Senhor vem em nosso auxílio e nos carrega e nos ajuda. Que você, meu irmão, tenha fé e coloque diante do Senhor todos os seus anseios, todas as suas lutas, todas as suas dificuldades. Coloca os teus sonhos, os teus projetos, os teus desejos diante do Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Confia, acredita, deposita nas mãos dele. Não existe mão melhor para estar os nossos planos, a nossa vida, a nossa família. E confiando nesse amor, abre o teu coração agora para acolher o evangelho que está em Mateus capítulo 21, versículo do 28 ao 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras de Jesus têm hora que desconcerta.
palavra de Jesus, ela é mais cortante do que qualquer lâmina, do que qualquer faca. Ela penetra o coração, penetra a alma. Eu fico imaginando Jesus falando isso para os religiosos de hoje. Ele fala aquilo que ele fala para os sacerdotes, os anciãos. Jesus diz: em verdade vos digo, os publicanos, ou seja, os pecadores e as prostitutas vão chegar primeiro no reino de Deus do que vocês. Vos precedem no reino de Deus. Com certeza apedrejariam Jesus, crucificariam novamente. Ele falar uma blasfêmia desta, né? As prostitutas vos precederão, chegarão primeiro no reino. Mas por que Jesus fala isso? Porque ele vai explicar no início desse evangelho a sua, vamos dizer assim, essa nova religião, essa nova proposta, essa espiritualidade que ele nos traz, que ele nos oferece. É uma caminhada, é uma jornada não apenas de palavras, mas de ações e de atitudes. Por isso que ele conta uma parábola, perguntando para os anciãos e para os sacerdotes. Ele começa, né? O que vos parece? Ele conta a história de 2 filhos. O filho primeiro, ele diz: vem para vir a trabalhar. E o filho diz: não, eu não vou. Mas depois bate na consciência, se arrepende e vai. Já o segundo filho, ele diz: filho, vem para vir a trabalhar. E o filho diz: tá bom, eu vou. Mas não vai. E Jesus pergunta para os fariseus, e pergunta para mim e para você hoje: quem fez a vontade do Pai? Quem cumpriu o que o Senhor está mandando? Aquele que disse que não ia, mas foi? Ou o que disse que iria, mas não foi? Aqui nós encontramos contrários. A fala é não, mas a atitude é sim. Ele vai. O outro diz sim, da boca para fora, sim, vai para a vinha trabalhar, mas a ação, a atitude nega, não vai. E Jesus, no versículo 31, pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Qual dos 2? O da palavra positiva e atitude negativa? Ou da palavra negativa e atitude positiva? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro, aquele que disse que não ia, mas foi. Diante dessa resposta, Jesus continua dizendo: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Vocês falam, mas vocês não vivem, vocês não se convertem. Já o contrário, os publicanos e as prostitutas creram, acreditaram em João Batista, se arrependeram, se converteram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependem e não creem nele. Aqui, Jesus traz essa proposta, a proposta do arrependimento e da conversão. Não importa o meu passado, não importa os meus erros, não importa os meus pecados, não importa que eu tenha dito não,
Mas se lá no fundo eu bati aquele arrependimento e mudei, e mesmo dizendo não, eu vou para a vinha, eu estou de fato cumprindo a vontade do Senhor. E nesse tempo de preparação para o Natal, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a justamente, independente da resposta que você tenha dado até agora, que eu e você, nós possamos ir de fato ao encontro do Senhor, que nos convida de braços abertos para virmos para a ceia, e que a nossa resposta, não apenas da boca para fora, mas com o coração e com a nossa atitude, seja positiva ao encontro do Senhor. Uma ótima terça-feira para você, que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.